Seja bem-vindo, amigo. Este é o Bíblia Fácil com Joey Lopes, um canal de estudos da Bíblia, onde a Bíblia é vista com seriedade e simplicidade. Este vídeo que você está assistindo corresponde à 12ª lição da série de estudos Bíblia Fácil que nós estamos fazendo. Na lição anterior, a lição 11, nós estudamos sobre a lei de Deus. Na lição de hoje, nós vamos estudar um mandamento dos 10, especificamente, e vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre o sábado. Então, nós vamos responder através da Bíblia perguntas que vamos fazer ao longo do estudo, falando sobre o sábado e a importância dele para a salvação, a importância dele para o nosso relacionamento com Deus. Bom, antes de iniciar o estudo, te convido mais uma vez para orar comigo e assim termos a companhia do Espírito Santo neste estudo. Oremos. Querido Pai Celestial, te agradeço pelo privilégio de estarmos estudando a Tua Palavra, a Bíblia. Te agradeço pela pessoa que também assiste este vídeo e que, da mesma forma, com sinceridade de coração, está orando a Ti nesse momento, também desejoso de aprender mais sobre a Tua Palavra, mais sobre a Bíblia. Dá a esta pessoa, Senhor, as Tuas bênçãos, o Teu carinho e a sabedoria necessária para entender o que a Bíblia está nos dizendo. Peço a Tua companhia para esta pessoa, para a família dela, e agradeço desde já, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, como disse inicialmente, nós vamos estudar sobre o sábado. E vamos direto para a introdução da lição. Se você não assistiu os vídeos anteriores, é necessário que você acesse o site biblia.com.br e faça o estudo sequencial para acompanhar as perguntas. E para que isso aconteça, é necessário que você vá no site biblia.com.br, faça o cadastro, preencha lá o cadastro que é gratuito e assim selecione o curso Bíblia Fácil, que está disponível na página principal do site, na coluna de cursos bíblicos online. E assim, quando chegar na lição 11, você terá ali acesso às perguntas e ao texto da introdução que será lido agora. Então, para mais informações, procure dentro do canal Bíblia Fácil com Joey Lopes o vídeo Como Estudar e assim você terá a informação necessária para acompanhar os estudos do canal. Bom, vamos para a introdução, falando sobre o sábado. A maioria das pessoas é especialista em esquecer. Há pessoas que esquecem datas especiais, como aniversário do filho e data de casamento. Outros entram no carro e antes de dar partida percebem que esqueceram algo. Quando entram em casa para buscar o que esqueceram, esquecem o que foram buscar. Pessoas que pegam em celular emprestado para dar um toquezinho para saber onde colocou o seu. Enfim, o ser humano é especialista em esquecer. Talvez seja por isso que Deus escreveu em um dos mandamentos da lei de Deus, dos 10 mandamentos, a expressão lembra-te. Se ele fez isso, é porque sabia que nós o esqueceríamos. O fato é que esse mandamento esquecido é o 4º, que fala sobre a guarda do sábado. Será que esse mandamento é importante ainda hoje? O que Jesus ensinou a respeito do sábado? O estudo a seguir revela o que a Bíblia diz acerca deste mandamento esquecido. O sábado, ele é visto como o memorial da criação. O 4º mandamento é o único que nos informa que Deus é o Criador, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes da água. Note, porque em 6 dias fez o Senhor. Então, denota aqui criação, né? Deus criou os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Isso está lá em Êxodo capítulo 20, verso 11. Ao findar a criação, Deus descansou. O verbo descansar, Shabá,
significa literalmente cessar os labores ou atividades. Então, Deus descansou, abençoou e santificou o sétimo dia. Isso está lá no relato da criação, em Gênesis capítulo 2, dos versos 1 a 3. O sábado, ele também é um memorial da redenção. Quando Deus libertou Israel do Egito, na época que Israel era um povo cativo, um povo escravo vivendo no Egito, o sábado tornou-se também um símbolo de libertação. E isso está lá em Deuteronômio capítulo 5, verso 15. Ele nos aponta para a libertação futura do pecado. Ou seja, um dia em que não mais haverá pecado, onde o pecado será vencido totalmente. O sábado também aponta para essa libertação futura. E você pode ler essa ideia, esse conceito, no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 9. Tome tempo para ler as passagens que eu vou citando aqui, ok? O sábado, ele também é um sinal de lealdade. Assim como a lealdade de Adão e Eva foi provada por meio da árvore que estava no meio do jardim do Éden, a lealdade de cada ser humano será provada em relação ao mandamento do sábado, colocado no meio dos 10 mandamentos. O sábado é o sinal entre Deus e seu povo. Isso está lá em Ezequiel capítulo 20, verso 12 e também o verso 20. Leia essa passagem. Lá está afirmando que o sábado é o sinal entre Deus e o seu povo. Vamos agora falar sobre essas passagens que nós lemos aqui. A maioria delas estava falando sobre o Antigo Testamento, com exceção de Hebreus 4, verso 9, que está no Novo Testamento. Mas vamos ver como Jesus agiu com relação ao sábado. Algumas pessoas acham que pelo fato de Jesus curar ou colher espigas no sábado, ele transgrediu o mandamento. É verdade que Cristo não guardou o sábado como mandava a tradição judaica, mas sim como Deus ordenou. Deus não exigia uma observância do sábado de modo como os fariseus ensinavam. Eles eram fanáticos na guarda do sábado. Por exemplo, segundo a tradição judaica, as pessoas não podiam cuspir no chão no dia de sábado, pois estariam regando a terra, portanto trabalhando. Esse e outros absurdos foram criados, deturpando assim a correta observância da lei. Deus nunca proibiu alguém de curar no sábado ou de pegar uma espiga para matar a fome. O sábado é um dia próprio para se fazer o bem. Mateus capítulo 12, verso 12. E isso é a essência da lei. O objetivo de Jesus ao curar no sábado e permitir que os discípulos colhessem espigas para comer não era abolir o sábado, mas sim ensinar o povo a guardar o sábado do modo correto. Se Jesus não tivesse guardado o sábado, teria transgredido a lei, ou seja, teria pecado, pois pecado é a transgressão da lei. Isso está lá em 1 João capítulo 3, verso 4. Se Cristo fosse um pecador, ele não poderia ser o nosso Salvador. Isso está em Hebreus capítulo 4, verso 15 e 1 João 3, verso 5. A guarda do domingo é bíblica? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. A palavra domingo não aparece na Bíblia. O que encontramos é a expressão primeiro dia. Em 8 versos do Novo Testamento, em Mateus 28, verso 1, Marcos 16, verso 1 e verso 9, Lucas capítulo 24, verso 1, João capítulo 20, verso 1 e verso 19, Atos capítulo 20, verso 7 e 1 Coríntios capítulo 16, verso 2. Essas eram as passagens que citavam o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo. E em nenhum desses textos que a gente mencionou aqui, eles se referem ao domingo como um dia de adoração a Deus. Em nenhum. Depois, faça você a leitura desses textos e confirme que eles não eram utilizados, os textos não faziam referência à adoração. O sábado, ele é visto como um selo de Deus, e a confirmação disso pode ser lida em Apocalipse,
capítulo 7, os versos 1, 2 e 3. O ato de selar é um costume bíblico. Isso aparece, por exemplo, no livro de Esther, capítulo 3, verso 12, e também no livro de Daniel, capítulo 6, verso 17. Antigamente, um selo real possuía 3 características. Ele continha o nome, a função e a jurisdição do governante proprietário do selo. O 4º mandamento, de acordo com essa analogia, é o único na lei de Deus que revela essas 3 características divinas: o nome, Senhor Deus, a função, Criador, e a jurisdição, o céu, a terra, o mar e o que neles há. Portanto, o sábado é o selo, ou seja, o sinal da sua autoridade. E isso também pode ser confirmado lendo o livro de Ezequiel, capítulo 20, verso 12 e também o verso 20. Vamos para as perguntas. Na semana da criação, o que Deus fez no 7º dia? Essa é a pergunta 1. Então, leia comigo, abra sua Bíblia, em Gênesis, capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Gênesis, capítulo 2, verso 1 a 3. Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo que há neles. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então, abençoou o 7º dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. Observa que está ali escrito separou. O sábado é um dia separado dos demais, de acordo com o que nós lemos aqui. Então, na semana da criação, o que Deus fez no 7º dia? Resposta: descansou, abençoou e santificou o 7º dia, o sábado. Comentário da pergunta 1. Após criar todas as coisas em 6 dias, Deus separou o 7º com um propósito especial. O texto diz que ele descansou, abençoou e santificou o sábado. Ele descansou não porque estava cansado, conforme Isaías capítulo 40, verso 28 diz, mas para se relacionar com o ser humano recém-criado e também para nos deixar o exemplo. Isaías 58, versos 13 e 14. Então, Deus separou um dia para se relacionar com o ser humano, para nos deixar também como exemplo. Vamos para a pergunta 2. O que Deus escreveu nos mandamentos a respeito do sábado? Vamos olhar agora para Êxodo, capítulo 20, dos versos 8 a 11. Então, lá em Êxodo, capítulo 20, nós vamos encontrar os 10 mandamentos. Dos versos 8 a 11, nós encontramos o 4º mandamento que fala sobre o sábado. Olhe lá comigo. Verso 8. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Verso 11. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Esse é o 4º mandamento da lei de Deus que fala sobre o sábado. Um dia santo, um dia separado, onde deve ser adorado, deve servir como dia para adoração, para comunhão com Deus. Nesse dia você não faz o trabalho costumeiro que faz durante a semana. Nem você, nem o seu empregado, nem o seu animal, ninguém. Então, respondendo à pergunta 2,
O que Deus escreveu nos mandamentos a respeito do sábado? Ele escreveu para não nos esquecermos de observar o dia de sábado. Essa é a resposta da pergunta 2. Leia comigo o comentário da pergunta. O quarto mandamento afirma que nesse dia o trabalho deve ser interrompido. O tempo do sábado é dedicado a Deus, ao próximo e à família. Ao começar o mandamento com a palavra lembra-te, Deus quis revelar duas coisas. Primeiro, se não é para ser esquecido, é porque é importante. Segundo, Deus sabia que as pessoas teriam a tendência de esquecer este mandamento, por isso nos alertou a seu respeito. Pergunta 3. De acordo com a Bíblia, quando começa e quando termina o sábado? Abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 23, verso 32. Diz assim: desde o pôr do sol do dia 9 até o pôr do sol do dia 10, esse será considerado um dia sagrado de descanso, e nele ninguém deverá comer nada. Então, de um pôr do sol até outro pôr do sol é a duração dos dias. É assim que se contam os dias, de acordo com a Bíblia. Portanto, é assim que se conta quando que começa o sábado e quando que ele termina. Ele começa no pôr do sol de sexta-feira e termina no pôr do sol de sábado. Então, ao pôr do sol de sexta-feira, é como se já virasse o dia da semana. Já entendemos que chegou o sábado. E quando chega o pôr do sol, quando o dia termina ao sábado, então é porque chegou o domingo. É muito simples a gente pensar nessa questão de dia com a luz solar. No momento em que não há mais dia, não está mais claro, é porque terminou o dia da semana. Então, ao pôr do sol, ao final do dia, nós estamos encerrando o dia da semana e trocando o dia pelo próximo, pelo seguinte. Certo? Então, a resposta da pergunta 3, do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado. Essa é a resposta da pergunta 3. Comentário. Gênesis, capítulo 1, fala da criação em 6 dias literais. A palavra dia, von, em hebraico, sempre significa um dia de 24 horas, quando usada com o numeral primeiro, segundo, terceiro. A Bíblia menciona que houve tarde e manhã em cada dia da criação. Tarde significa a parte escura, noite, e manhã a parte clara, dia. Então vale ressaltar que o próprio Jesus citou que a parte clara do dia tem 12 horas, sobrando então 12 horas para a noite. Isso está lá registrado em João capítulo 11, verso 9. Em Neemias capítulo 13, verso 19, confirma a observância do sábado a partir do pôr do sol. Ok? Então vamos agora para a pergunta 4. O que Jesus fazia no sábado? Lucas capítulo 4, verso 16 e verso 31. Então vá para o Novo Testamento, localize o livro de Lucas, capítulo 4, verso 16 e 31. Verso 16. Jesus foi para Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga, até a igreja. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas. Olha agora para o verso 31. Então, Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia. Ali ele ensinava o povo nos sábados. E assim termina o verso 31. Então, o que Jesus fazia ao sábado? Ele ia à igreja para ensinar. Também curava os doentes e fazia o bem às pessoas. É isso que Jesus fazia aos sábados. Comentário da pergunta 4. Jesus guardou o sábado, pois foi fiel aos 10 mandamentos. João capítulo 15, verso 10. A Bíblia diz que ele tinha o costume de ir à igreja aos sábados para ensinar, que foi o que nós lemos agora há pouco. Afirma ainda que ele curava nesse dia,
E isso está lá registrado em Mateus capítulo 12, verso 10 e verso 13. E que devemos fazer o bem às pessoas. Mateus capítulo 12, verso 11 e verso 12. O sábado, portanto, não é um dia de ociosidade, não é um dia de não fazer nada, mas um tempo dedicado às coisas de Deus e também de serviço ao próximo. É isso que se faz aos sábados, é para isso que ele serve. Bom, nós falamos sobre Jesus, falamos aqui sobre o Velho Testamento, mas, por exemplo, Maria, mãe de Jesus, ela guardava que dia da semana? Vamos olhar para Lucas, capítulo 23, verso 56. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e óleos para passar no corpo dele. E no sábado elas descansaram conforme a lei manda. Então, que dia Maria, mãe de Jesus, guardou? Sábado. Porque aqui, apesar de não citar, se a gente olhar para os versos antes, se você olhar para alguns versos antes do verso 56, você vai encontrar ali quem eram as mulheres que descansaram conforme a lei manda, voltaram para casa, prepararam perfumes e óleos para passar no corpo de Jesus após a morte dele. Você vai encontrar nos versos antes, nos versos anteriores, que Maria estava entre o grupo das mulheres que fizeram isso. Então, resposta da pergunta 5, sábado. Comentário. O fato de Maria e outras mulheres que seguiam a Cristo não embalsamarem o corpo dele nas horas do sábado revela a seriedade e a reverência que tinham para com esse dia sagrado. Lucas 24, verso 1. Tanto que, olha só o que diz lá no verso 1 de Lucas 24. No domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que haviam preparado. Então elas deixaram para fazer isso no domingo, no primeiro dia da semana. Bom, acho que está respondida a pergunta 5. Vamos para a pergunta 6. Que dia Paulo, o apóstolo Paulo, observou? Vamos agora localizar a resposta no livro de Atos, capítulo 17, verso 2. Que dia observava o apóstolo Paulo? Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as escrituras sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. E assim termina o verso 2. Então, que dia Paulo observava? O sábado. Ele foi num sábado e nos 3 sábados seguintes foi à sinagoga para ensinar, para explicar as escrituras para as pessoas. Então já vimos que Paulo tinha o costume de ir à sinagoga e ensinar aos sábados. E essa informação também a gente encontra ela em outras passagens do livro de Atos. No capítulo 13, verso 14, também no verso 27, verso 42 e verso 44. E também no capítulo 18, verso 4. Isso é um forte indicativo de que a igreja primitiva continuou a guardar o sábado mesmo após a morte de Cristo. Então, se os apóstolos de Jesus guardaram o sábado até depois da morte dele, isso quer dizer que não houve mudança, porque Jesus também guardava o sábado. Ele ia à sinagoga aos sábados. Então, os apóstolos fizeram a mesma coisa mesmo após a morte de Jesus. Isso que nós lemos no livro de Atos, se referindo a Paulo, seguramente é a história que foi contada depois da morte de Jesus. Já que estudamos sobre a importância do sábado, vamos estudar um pouquinho mais sobre para que ele serve. Para que serve o sábado no contexto da revelação de Deus e seus filhos? Vamos olhar agora para o livro de Ezequiel, no Velho Testamento, capítulo 20, verso 12. Ezequiel, capítulo 20, verso 12 diz: Como sinal da nossa aliança, mandei que eles guardassem o sábado, e assim lembrassem que eu, o Senhor, os separo, para que se dediquem somente a mim.
Então, para que serve o sinal no contexto da relação entre Deus e os seus filhos? Ele serve como um sinal. A resposta certa é um sinal de que Deus é quem nos salva do pecado e nos santifica. Essa é a resposta da pergunta 7. O sábado serve como um sinal ou um selo entre Deus e seus filhos. Ele simboliza uma relação de intimidade e reconhecimento de Deus como Criador e nós como criaturas. Salmos 95, verso 6. Pergunta 8. O que a Bíblia nos ensina sobre a perpetuidade do sábado, sobre o prazo? Será que a observância do sábado tem um prazo de validade? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 66, versos 22 e 23. Isaías, capítulo 66, versos 22 e 23 diz assim: O Senhor diz, assim como o novo céu e a nova terra que eu vou criar durarão para sempre pelo meu poder, assim também durarão os nomes de vocês, e vocês sempre terão descendentes. Verso 23. Em todas as festas da lua nova e em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo. Olha como é que começa o verso 22. Assim como o novo céu e a nova terra que eu vou criar durarão para sempre pelo meu poder, assim também durarão os nomes de vocês, e vocês sempre terão descendentes, e em todas as festas da lua nova e em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar. Até quando dura o sábado como dia de adoração? Por toda a eternidade. Assim como o novo céu e a nova terra que eu vou criar durarão para sempre, então é para sempre que o sábado servirá como dia de adoração. Essa é a resposta da pergunta 8. O que a Bíblia nos ensina sobre a perpetuidade do sábado? O sábado será observado na nova terra. Essa é a resposta. Comentário da pergunta 8. Assim como a lei de Deus é eterna, pois reflete o caráter do próprio Deus, o sábado também é eterno. Mesmo na nova terra, os filhos de Deus virão todos os sábados adorar o Criador. Chegamos à conclusão que realmente o sábado é um dia separado por Deus, abençoado e santificado por Ele para servir de sinal entre Ele e os seus filhos. E por fim, vimos também que o sábado ele não tem um prazo de validade, um dia separado para adoração a Deus para todo sempre. E assim chegamos então ao final de mais uma lição do curso bíblico Bíblia Fácil. Ao final dessa lição, existe uma decisão a ser tomada e eu convido você a ler comigo qual é. Entendo que o sábado é o dia do Senhor e por isso desejo ser fiel à guarda do sábado como Jesus foi. Marque a sua resposta para essa decisão, clique em enviar a lição e assim encerramos mais uma lição do curso bíblico Bíblia Fácil. Espero que você tenha gostado da lição de hoje, tenha entendido e compreendido as verdades bíblicas que apresentamos para vocês através do estudo de hoje. Se você ainda tiver dúvidas, por favor, deixe suas perguntas nos comentários do vídeo ou então mande por e-mail. E o endereço do e-mail está nas descrições deste mesmo vídeo que você está assistindo. Se gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe nas suas redes sociais. Agradeço pela sua atenção e pela sua companhia. Nos vemos na próxima lição. Um abraço do seu amigo Joey Lopes. Fique com Deus e até mais.